Dados biobibliográficos do autor. Benjamin Abdallah Jr. Biografia. Um retrato brasileiríssimo a várias mãos. Tenho 46 anos, moreno, cabelos pretos, com meia dúzia de fios brancos, 1,74 m, casado, com 3 filhas e um genro. 86 quilos bem pesados, muita saúde e muito medo de morrer. Não gosto de trabalhar. Não fumo, durmo com muitos sonos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Vou ao futebol e sofro como um pobre diabo. Jogo tênis, pessimamente, e daria tudo para ver o meu clube campeão de tudo. Esse autorretrato, escrito por José Lins do Rego em 1947, indica-nos com humor alguns dos traços contraditórios de seu caráter e a imagem irreverente de romancista já consagrado. É uma personalidade bem brasileira que começou a ser desenhada muito antes, desde quando nasceu, a 3 de junho de 1901, no Engenho Corredor, município do Pilar, no estado da Paraíba. Os amargos verdesanos. Já no ano de nascimento, José Lins ficou órfão de mãe, Amélia. Seu pai, João do Rego Cavalcante, foi viver longe dali, em outro engenho. Diziam que fora minha mãe que, antes de morrer, pedira que eu não fosse criado com meu pai. Fiquei assim no engenho de meu avô, aos cuidados de tia Maria. A casa grande do engenho corredor quase não tinha dono. A velha Janoca, a minha avó, desde que me entendi de gente, não tinha olhos para tomar conta das coisas. Mandava em tudo, sem, porém, dar boa ordem na vida de sua casa. Trecho de meus verdes anos. E assim, o senhorzinho, dividido entre os cuidados de tia Maria e as experiências mais cortantes com os primos e os moleques livres do engenho, começou sua trajetória existencial. O centro desse mundo patriarcal, e que marcou parte de sua personalidade, foi seu avô. Sim, tudo era do meu avô, o velho Bubu, de corpo alto, de barbas, de olhos miúdos, de cacete na mão. O seu grito estrondava até os confins. Os cabras do eito lhe tiravam o chapéu. A minha impressão firme era de que nada havia além dos limites do corredor. Mesma obra citada. As primeiras histórias da velha Totônia. A imagem do avô, o menino do engenho, contrapunha sua identificação e aprendizagem com os negros remanescentes do tempo da escravatura. Aprendeu as primeiras crônicas familiares através das conversas das criadas. Fascinavam-no, em especial, as histórias da velha Totônia, narrativas em versos originárias do cancioneiro ibérico. E ele seria o testemunho da decadência do engenho de açúcar, logo substituído pela usina, num processo de transformação da estrutura social e econômica do Nordeste. A morte de tia Maria teve o peso de uma segunda orfandade. Foi encerrado no internato Nossa Senhora do Carmo de Itabaiana, na Paraíba, que aparece transfigurado no romance Doidinho. Conta José Lins do Rego a Lê do Ivo. Duas coisas fundamentais constituíram minha formação de romancista: a velha Totônia e os 12 Pares de França, livro de cavalaria que li no Instituto Nacional do Carmo, em Itabaiana, quando tinha 10 anos. Foi este o primeiro livro que li. Tribuna dos Livros, no jornal
Tribuna da Imprensa, de 1957. E ele não era um escritor embrulhado. Transferiu-se, 3 anos depois, para o Colégio Diocesano Pio X, na capital do estado, onde travou um contato maior com a literatura. Pertenceu a uma sociedade literária chamada Arcádia e publicou um artigo sobre Joaquim Nabuco na revista Pio X. Depois de 1915, frequentou em Recife o Instituto Carneiro Leão e o Ginásio Pernambucano. Em 1916, lê O Ateneu, de Raul Pompeia, romance que o marcou bastante. 2 anos depois, Dom Casmurro, de Machado de Assis. O que mais me agradou nele foi a forma, a simplicidade da frase. Não era um escritor embrulhado. Lê do Ivo na mesma publicação citada. José Lins ingressou na Faculdade de Direito de Recife em 1920. Foi uma época de farras e de desencanto em relação à vida acadêmica. Consumiu em cerveja o dinheiro reservado para que entrasse no quadro de formatura de sua turma em 1923. Desde 1919, já colaborava na imprensa, no Diário do Estado da Paraíba. Estudante de Direito, trabalhou em vários jornais e chegou a fundar o chamado Dom Casmurro, juntamente com Osório Borba. Nunca mais abandonou o jornalismo. José Américo de Almeida e Gilberto Freire. Mais importante que seu bacharelado foi o encontro nesse ano com Gilberto Freire, retornado da Europa após estudos universitários realizados anteriormente nos Estados Unidos. A influência do escritor José Américo de Almeida, que vivia no ostracismo político, soma-se à do futuro autor de Casagrande Senzala. Gilberto Freire era um homem que trazia para o seu país soluções literárias inéditas. Achava que a grandeza da literatura brasileira só podia existir com a matéria-prima brasileira. Sem essa procura de nossas origens, não poderia haver originalidade nenhuma, nem nos poemas, nem nos romances. O seu regionalismo não era um regionalismo caipira. Era um regionalismo que podíamos chamar de universal, aquele que dá o toque de originalidade a um povo. Lê do Ivo, na mesma publicação citada. Esse negócio de literatura não bota ninguém para adiante. Casa-se, em 1924, com Filomena Massa, Naná, filha do senador Antônio Massa. Tiveram 3 filhas, Maria Elizabeth, Maria da Glória e Maria Cristina. Publica nesse ano um artigo intitulado O Diletantismo em Marcel Proust. E o sogro, refletindo sobre sua condição, observa: esse negócio de literatura não bota ninguém para diante. Ele deixa Recife em 1925 para ser promotor público em Manhuaçu, Minas Gerais. Fica pouco tempo. Desilude-se com a magistratura e a vida na cidade pequena já o entedia. Lê muito, em especial Proust e Thomas Herd. Assina a Nouvelle Revue Française. O encontro com escritores nordestinos renovadores. A desistência do Ministério Público leva-o a Maceió, Alagoas, onde vai trabalhar como fiscal de bancos. Lá encontra escritores renovadores e participantes como Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Raquel de Queiroz,
Aurélio Buarque de Holanda e Valdemar Cavalcante. Continua a manter contatos estreitos com Gilberto Freire e Olívio Montenegro, em Recife. Partidário do movimento regionalista do Nordeste, opõe-se ao modernismo de São Paulo e Rio de Janeiro. Na prática literária, José Lins vai concretizar a nova linguagem brasileira, que tanto os sulistas quanto os nordestinos estavam procurando. É em Maceió que escreve, em 1929, seu primeiro livro, Menino de Engenho, publicado 3 anos depois numa pequena edição, paga pelo próprio escritor. O romance daria ao autor o prêmio de romance da Fundação Graça Aranha e seria, em 1965, produzido para o cinema por Glauber Rocha, sob a direção de Walter Lima Jr. Começa então uma nova história. Muda-se para o Rio de Janeiro em 1935 e seus livros já iam sendo publicados, conforme os escrevia desde 1933. Doidinho, 1933, Banguê, 1934, O Moleque Ricardo, 1935, Usina, 1936, Histórias da Velha Totônia, 1936, Pureza, 1937, Pedra Bonita, 1938. Com Riacho Doce, 1939, a ação desloca-se para o litoral alagoano. Em Água Mãe, 1941, vai mais longe, Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira. A solidariedade política e o velho Graça. José Lins foi amigo de Graciliano. Prestou-lhe auxílio quando o velho Graça padecia na polícia política. Arrumou-lhe advogado, Sobral Pinto, e escrevia-lhe bilhetes nas beiras dos jornais que enviava, arriscando-se à prisão. Numa carta a José Lins, Graciliano assinala: Recebi um moleque Ricardo, que foi devorado em pouco tempo. Não lhe mando parabéns. Isso é desnecessário. Você bem sabe o que faz. O receio meio ingênuo que tinha de o livro sair inferior aos 3 primeiros, com certeza desapareceu. Vi uma nota do Carlos Lacerda, bem feita, mas uma verdadeira denúncia à polícia. Tenho a impressão de que você está aí metido em dificuldades por causa da questão social. Quando Graciliano, doente e sem dinheiro, saiu da prisão, foi morar em sua casa. Essas formas de solidariedade e o sentido social das suas produções impediram-no depois, em 1953, de ir visitar sua filha casada, que morava nos Estados Unidos. Não lhe deram visto no passaporte. Era a época do macartismo, quando se fazia naquele país uma verdadeira caça às bruxas, na perseguição de intelectuais esquerdistas. A recusa do governo norte-americano originou movimentos de protesto da intelectualidade brasileira e José Lins declarou que nunca mais visitaria aquele país. Promessa que veio a cumprir. 2 paixões: literatura e futebol. No Rio de Janeiro, José Lins adquiriu uma nova paixão: o futebol. Foi da diretoria do Flamengo e chegou a chefiar a delegação brasileira de futebol ao Campeonato Sul-Americano em 1953. Foi também à Europa. Publicara antes sua obra-prima Fogo Morto,
em 1943. Com Eurídice, de 1947, recebe o prêmio Fábio Prado. Continua a publicar durante suas atividades futebolísticas, com destaque para seu 12º romance, Cangaceiros, de 1953. A essa altura, sua obra corre o mundo, com traduções para o espanhol, o francês, o inglês, o alemão e o russo. Em 1955, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, na vaga de Ataúfo de Paiva. No seu discurso de posse, pintou um retrato sarcástico de seu antecessor. Ataúfo de Paiva chegou ao Supremo Tribunal Federal sem ter sido um juiz sábio e à Academia sem nunca ter gostado de um poema. Resultado: depois de sua atitude, foi instituída a censura prévia nos discursos de posse da Academia. Retrato final. Um brasileiro de corpo inteiro. José Lins é brasileiríssimo, como afirma Otto Maria Carpo no prefácio de Fogo Morto. Mas é um homem estranho. Entra na livraria José Olímpio sem saudar a ninguém. Roupa elegante, atitude desleixada. Bem nutrido, com olhos muito móveis atrás dos óculos, uns grandes sinais no rosto, voz alta, barulhenta. Traz uns livros. Impressionaram-me muito, que não vai ler. Recebe os recados que a moça da caixa tem sempre para ele. Vai ao telefone. Coisas de futebol. A literatura não interessa. Fala com os amigos, com Graciliano Ramos, Octávio Tarquínio, Aurélio Buarque de Holanda, João Condé Filho, uns outros. Otto Maria Carpo está entre eles. Fala sem ouvir as respostas. Conta histórias, as mais engraçadas, de um humor rabelaisiano. Ri-se gostosamente, com barulho. É todo menino, eterno menino de engenho. A literatura não importa. Diz sobre todos a quem admira o que poderia dizer de si próprio. Ele é mais um homem da terra do que dos livros. É homem da comida boa e farta, das meninas bonitas, do futebol e do povo. E, de repente, sente dores em todas as partes do corpo. No estômago, no fígado, no coração. Fica sentado, calado, cabisbaixo. Não fala, nem ouve falar. Os óculos escondem uma profunda tristeza. Levanta-se, sai, sem saudar ninguém. É ele mesmo.